Olá, irmãos e irmãs amados, boa tarde. Para mim, nós estamos de tarde, tá bom? São 15 horas e 12 minutos. Mas para você que estará ouvindo, né, esse estudo à noite, boa noite. Para você que vai deixar para amanhã de manhã, bom dia para você. Amém? Então tá. Como vocês estão? Como passaram a semana? Eu espero que todos estejam bem, debaixo da graça de Deus, servindo ao Senhor com ações de graças, cânticos espirituais, com louvor e com adoração. Porque é o que nos resta fazer, né? Diante de um Deus tão poderoso como a gente está estudando aqui em Gênesis, um Deus criador e que tudo que criou foi visando a sua criação maior, que só vai acontecer no sexto dia. Paciência, que nós vamos chegar lá. Amém? E diante desse Deus, o que nos resta é louvar, é agradecer o seu grande nome, a sua autoridade, porque Ele é o Todo-Poderoso. De verdade, né, irmãos? De verdade. Pois é, semana passada nós começamos o estudo sobre o terceiro dia da criação, e hoje, né, eu espero que a gente termine o terceiro dia da criação. E quando a gente estudou na semana passada, nós falamos que Deus fez a separação das águas dos mares para que aparecesse a porção seca, como está, né, na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos só relembrar, porque eu quero partilhar com vocês uma coisa. Quando ele fala do firmamento, né? Quando ele criou o firmamento, ele criou o firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Ele falou, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Aí a Bíblia diz que Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus, aí houve tarde e manhã o segundo dia, isso foi no segundo. Quando chegou no terceiro, Deus falou assim, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar só e apareça a porção seca. E a Bíblia continua dizendo, e assim aconteceu, Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. Foi assim que a gente terminou na semana passada, lembra? Quando a gente falou sobre isso, sobre essa divisão que Deus fez das águas que existiam na parte de baixo do firmamento, água em cima, água embaixo, e nas águas, quer dizer, aqui tudo era aguado, né? Aqui estava tudo inundado de água. E Deus falou assim, não, eu não quero só água, eu quero terra também. Então, que haja separação entre águas e águas, né? Mais ou menos isso. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E nós até ficamos imaginando como é que seria esse ajuntamento de águas, água batendo para cá, água batendo para lá, né? Até que elas se ajuntassem e aparecesse a porção seca. Muito bem. E aí vieram as polêmicas, né? Aí aconteceram as polêmicas, porque eu disse que foi daí que foram criados, né, os continentes, que a água separou para lá, água para cá, e apareceram os continentes, que a gente conhece, né? Os continentes que são o continente americano, que compreende, né? E agora eu já tô falando uma coisa aqui que eu não tenho muita certeza. Mas os continentes, como nós sabemos, continente africano, continente americano, né? O continente asiático. Então, essas denominações, vamos dizer, essas classificações, melhor dizendo, que a gente tem, né? Que são ajuntamentos de países e com os mares em volta, a gente chama de continentes.
Eu não vou aqui querer falar todos os continentes existentes, porque eu não vou me lembrar. E eu disse então que quando Deus fez isso, e as águas foram se separando para cá, para lá, para cá, e surgiram terras, né? Um monte de terras secas, a porção seca que Deus chamou de terra. E eu até ainda fiz uma menção aos mares, né, que a gente tem, que do nosso lado aqui, pegando a orla aqui marítima, desde o sul, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, né, Espírito Santo, e vai subindo ali, Bahia, lá para o norte, não, para o nordeste. Eu falei que ali nós temos o Oceano Atlântico, mas se você descer e lá no sul, passar por trás do Uruguai e virar para o outro lado da América do Sul, já é o Pacífico, Oceano Pacífico. Então, eu falei sobre isso, né? As águas se separaram e deram lugar ao nosso continente aqui, que é o continente sul-americano, né? É o continente sul-americano. E aí surgiu o questionamento. A nossa irmã Ideni, que é uma estudiosa da Bíblia, da Palavra de Deus, ela gosta muito, ela pesquisa muito, ela veio falar comigo, me questionando, dizendo que na visão dela, o que aconteceu não foi assim, separação das águas, formando um monte de terras que se transformaram nos continentes. Na visão dela, no que ela pesquisou e estudou, houve uma porção seca só, porque a palavra de Deus fala isso, ela pegou, né, literalmente, que diz assim: junte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então, o que ela entende? Ela entende que as águas todas ficaram, vamos dizer assim, de um lado, juntas, e do outro lado, uma porção seca, que Deus chamou de terra, que é enorme, muito grande. Bom, aí, na visão dela e no estudo que ela fez, como que houve essa separação, então, dos continentes? Ah, sim, a ciência diz que são placas tectônicas, que elas estão embaixo nos mares e elas movimentam. Elas conseguem movimentar e vai com o tempo, com os anos, muitos anos, elas vão fazendo com que a Terra se mova uma parte para lá, uma parte para cá. Na pesquisa que eu fiz, isso é realmente possível, mas na realidade as placas tectônicas, elas são responsáveis pelos vulcões, pelos terremotos e pelos tsunamis. Essa é a grande função, vamos dizer assim, das placas tectônicas. Mas eu não posso deixar, estou falando isso tudo como preâmbulo, né? Antes de entrar no estudo de hoje, antes de fazer a nossa oração. De repente eu vou deixar a oração para o final hoje. Eu não posso dizer, né, que essa interpretação que a Idenir deu, e com base científica, né, que ela não tem que ser desprezada ou que não possa ser verdadeira. Porque se você experimenta aí, pega o mapa da América do Sul, nessa parte onde está o Brasil, e pega o mapa da África, tá? E vocês vão ver que se você juntar um com o outro, parece que eles se encaixam. O continente africano com o continente sul-americano, se você juntar o mapa desses dois continentes, parece que eles já foram realmente um dia uma coisa só. Tá. Mas isso, veja bem, meus irmãos, tudo bem, a gente pode aceitar que haja isso. Eu acho muito difícil que isso tenha acontecido para separar a África do Brasil, para separar o continente americano, né, a América, e a América do Norte, a América do Sul da Europa, entendeu? E por que não separou nenhum país ali da Europa? Ali eles estão todos juntinhos, porque outra placa tectônica que tenha separado a Europa, por exemplo, da Rússia, né, ou mais lá para a China,
porque a China é uma ilha, né? O Japão também, é muito difícil. Eu não tenho conhecimento de que a ciência tenha detectado isso, nem mesmo com relação ao Brasil e África. É uma coisa que eu estou continuando a estudar, pesquisar. Eu estava aqui antes de começar o estudo, analisando isso e pesquisando. Eu não tenho conhecimento de que a ciência tenha separado os continentes por causa da movimentação das placas tectônicas. Não tenho conhecimento disso. Mas olha só, o que eu quero deixar claro aqui, porque nós vamos entrar agora numa outra parte da criação que é muito importante. E o que nos interessa realmente aqui? Tudo bem, o entendimento, né, que a Ideni tem, nós podemos aceitar sem nenhum problema, tá? Nós podemos aceitar que não apareceu um monte de porções de terra seca, mas uma terra seca só, e que com a evolução, com o tempo, foram se separando. Nós podemos aceitar isso tranquilamente, mas o que realmente nos importa é que Deus é o Criador e que Ele fez essa separação das águas que existiam, porque primeiro Ele criou o firmamento, vamos dizer assim, no meio das águas, botando água para baixo e água para cima. Tá? Então tudo era água. E que foi pela palavra dele que Ele mandou separar as águas da terra. Então isso aí é o que realmente nos interessa no nosso estudo, podendo a gente aceitar que não eram um monte de porções de terra seca, mas que era uma só e que foi se separando. Tudo bem, necessitamos de mais estudo nesse sentido, mas não temos nenhuma dificuldade, porque isso não altera e não diminui o poder do Deus Criador. Tá? Isso não diminui. Até as placas tectônicas que existem, elas estão no mar, né? Estão lá por baixo de uma camada que tem um nome lá, até elas, né, estão ali pela permissão de Deus. Então, né, isso aí é tranquilo para a gente, nós não temos nenhum problema em considerar isso e aceitar isso. Tá bom, gente? Só para esclarecer e só para incentivar vocês. Porque, como eu já disse aqui, vocês não têm que concordar com o que eu falo. Se vocês não concordam e a discordância de vocês não é diante do texto bíblico e da clareza do texto bíblico, tudo bem. Eu concordo com a discordância da Ideni, porque ali realmente não fica muito claro se eram muitas porções de terra seca. Dá mais mesmo a ideia de que era só uma porção de terra, né, seca, né, na divisão de águas. Então dá para a gente discutir isso, analisar e pensar. Agora, se a discordância é em cima não foi Deus que fez isso, aí é melhor não discordar. Tá bom, irmão? Mas vamos lá, analisem aí, façam a pesquisa de vocês, mandem para mim ou no grupo ou no particular e a gente vai aprendendo, a gente vai estudando e a gente vai crescendo nesse conhecimento de Deus, tá? Da criação, especialmente de Deus, né? Nós vimos que Deus, tudo que Ele fez até agora aqui, Ele disse que era bom. Nós vimos um Deus feliz com a sua criação, um Deus que estava satisfeito com a obra que Ele havia criado, e a razão de Deus estar satisfeito era uma só, porque tudo o que Ele estava preparando tinha uma finalidade específica, que era o homem que Ele vai criar, vamos colocar assim, né, no sexto dia. Vai criar porque nós não chegamos ainda no sexto dia, que Ele vai criar no sexto dia. Então Ele olha e fala assim, isso aqui deu certo, isso aqui vai ser muito bom para o homem vai gostar muito disso aqui, né? Isso vai servir para o homem, isso aqui é bom para que o homem se mantenha vivo, né? É mais ou menos isso. Então, Deus olha e acha que tudo que Ele fez, que tudo que Ele estava criando era bom, porque tudo estava de acordo com o seu propósito, que era preparar a casa, a chegada do homem a esse mundo,
que ele estava criando, né? Então, tudo que que Deus fez até agora era visando o sexto dia. E o que ele vai continuar fazendo, né? Hoje nós vamos entrar no terceiro dia de criação. Então, tudo que ele vai fazendo, não é isso? Tudo que ele vai fazendo é visando exatamente a criação master, maior, né? De tudo isso que ele criou, eu vou mostrar para vocês por que é master e é maior, ele vai fazendo, visando esse sexto dia. Então, nós terminamos, né, o segundo dia, mas já entramos, na realidade, quando nós lemos o versículo 9, né, 9 e 10, que falou sobre essa separação das águas e o aparecimento da porção seca, isso já é no terceiro dia, tá bom? Então vamos lá, nós paramos aí, vamos continuar aqui sobre o que Deus criou no terceiro dia, tá? O que Deus faz no terceiro dia? Está aí nos versículos 11 e 12. Estamos no capítulo 1, tá? Então vamos ler. 11 e 12. E disse Deus: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto da terra. Vamos ficar só nesses 11 e 12. Então, o que Deus continua, depois que ele faz a separação das águas, criou os mares, os rios, né, e as cachoeiras, as fontes de água, e apareceu a porção seca, que ele chamou de terra, o que ele faz agora? Ele cobre essa terra com vegetação, é o que nós acabamos de ler aqui. Ele cobre essa terra com vegetação. Eu quero ler para vocês o que está nesse livro, né, que eu já falei para vocês, que eu estou lendo também. Ele diz assim: Deus também fez surgir a flora sobre a terra. Tá? A flora é tudo que é verde, não é isso? Floresta, ou relva, ou plantas, verduras, não é isso? É isso aí. A relva, as ervas que dão semente e as árvores que dão frutos segundo a sua espécie, o que possibilita a ordem na natureza. Deus colocou limites de reprodução tanto para plantas como para animais. Muito bem. Então, Deus criou, fez aqui, né, continuando no seu ato criativo, o Criador, no seu ato criador, ele cria também as ervas, né, como está ali, a relva, as ervas que dão semente, as árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, e cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Vamos fazer aqui algumas observações sobre essa criação do reino vegetal, o surgimento da vida que até então não havia sido criado por Deus, tá certo? Vida, coisa que tem vida, e a planta, as árvores, elas têm vida, é aqui que aparece pela primeira vez. Por quê? Porque primeiro ele falou, haja luz, houve luz, depois ele criou o firmamento, depois ele separou as águas de cima e de baixo do firmamento, depois ele mandou que as águas se separassem, até nada tem vida, tá? Nada tem vida. Percebam isso, nada tem vida. Agora não, agora Deus vai começar a criar, a fazer surgir, melhor dizendo assim, surgir vida naquilo que ele havia criado. Aí o que a gente observa? Pela mesma palavra do seu poder, Deus agora começa então a criar vida. E é interessante porque daqui para frente é vida, até no sexto dia, quando ele cria a vida, né? A vida mor, a vida a coroa da sua criação, né? Que é o homem. Muito bem. Então, o que a gente entende aqui do texto que a gente leu? Que é a primeira vez que Deus usa meios para
criar o que ele deseja. Entenderam? Até agora, quando Deus ele formou a terra, né? Sem forma, vazia, escura, não é isso? Aí ele quis dar claridade a essa terra, ele fala, haja luz. E a gente já viu que como os luzeiros só vão acontecer no quarto dia, então essa luz brotou dele mesmo. Então, ficou tudo claro, ele separou o dia da noite, não é isso? Até aí, pela palavra dele, ele falou, haja, quer dizer, aconteça, apareça isso. E apareceu, como se fosse uma mágica. Sabe aquele abracadu, né, do mágico? Aí sai o coelho da cartola. Seria mal comparando, porque isso aqui não é mágica que Jesus está fazendo, quando Jesus fala, haja luz, e de repente, pum, a luz apareceu. Depois ele fala assim, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Pum, aquilo apareceu. Agora não. Presta atenção, vamos ler de novo. Como que é a criação desse reino vegetal? Vamos lá. E Deus diz, estou lendo o versículo 11, que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. Entenderam agora? Por que Deus não diz assim, haja árvore frutífera, haja relva? Não, ele agora está partindo do que ele já criou. Então a gente vê o seguinte, olha o cronograma de ação de Deus. Olha, eu falo para vocês que Deus tem planos e projetos e ele não sai fora dos planos e projetos dele. Por que ele separou as águas da terra? Porque agora a terra vai produzir. E ele dá ordem à terra. Ele não dá ordem para aquilo que a terra iria produzir para que aparecesse. Não, ele dá ordem à terra. Produza a terra. Entenderam? Ele já começa a trabalhar em cima daquilo que ele criou. Muito bacana isso, né? Muito bacana. Até agora ele falou e aquela coisa que ele falou aconteceu. Mas agora, no relato da criação, Deus, ele vai a um ponto mais elevado, mais além. Porque Deus cria agora através de alguma coisa que ele já tinha criado antes. Ele usa o que ele já tinha criado antes para continuar, né? Continuar a criação do que ele quer para ser a casa do homem, né? É isso aí. Quando ele fala produz a terra, e a terra foi criada pela palavra dele, né? Quando ele diz faça a separação, que as águas se separem e apareça a porção seca que ele deu o nome de terra, ele diz assim, produz a terra o que vê, vegetação. Ele quer que a própria terra agora produza a vegetação. O que nós temos aqui então? Nós temos que a vegetação, ela procede, essa é a palavra certa, da terra que Deus já tinha criado. Isso já é algo novo aqui no relato da criação. Deus criando alguma coisa a partir do que ele já havia criado, a partir do que já existia. E nós vamos ver mais isso, hein? Nós vamos ver mais coisas, hein? Coisa interessantíssima. A gente fala assim, meu Deus, como é que foi isso? A gente não consegue nem imaginar, tá? Começa por aí. A gente não consegue nem imaginar. Talvez a gente consiga imaginar a terra produzindo, né, relva, mas árvore. Porque a relva, a gente sabe, né? Se você tem um quintal com terra na sua casa, você pode não jogar nada ali, não plantar nada. Vai aparecer uma grama, vai aparecer erva daninha ali no meio, e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Se é um lote vago, daqui a pouco a prefeitura está lá falando para você, vai lá e capina aquilo, senão você vai ter multa, por causa de dengue, né? Por causa dessas pragas. Então você vai ter que... Mas quem plantou? Quem colocou? Não, a terra está produzindo. Olha, perceberam? A terra está produzindo. É um ato de Deus lá no começo. E a terra continua produzindo. E a terra continua produzindo. Muito, muito, muito bacana isso, né? Tá.
Agora, presta atenção, obviamente que é o poder de Deus que realiza tudo isso. Por isso que eu falo para vocês, a Terra continua produzindo. Produzindo por quê? Porque é o poder de Deus, tá? Agora, o alvo de Deus era, na realidade, estabelecer uma relação inseparável entre a erva, a vegetação, os frutos que vão servir de alimento para o homem e a terra. Deus quis criar ali uma relação entre isso tudo. Tudo agora, né, que ele fala aqui, ele fala, saia da terra. O que o homem vai comer, o fruto, né, que ele vai saborear, as plantas, as verduras, os legumes, vão sair da terra. Olha, guardou isso aí? E é desta terra, por que eu estou enfatizando isso? Que o homem também vai ser tirado mais adiante, lá no 6º dia. Está tudo ligado, estão entendendo? Vocês estão observando isso? Está tudo ligado. A terra que Deus criou, mandando que as águas se separassem e aparecesse a porção seca, isso foi pela palavra dele, ela agora começa a produzir e é dela que sai o homem, que é Deus que vai criar, lógico, mas é dela que sai o homem. Tu és pó e ao pó voltarás. Então está tudo ligado, até no relato da queda de Adão e Eva, né? Então agora é da terra que Deus faz brotar a vida e é da terra que ele vai tirar o homem mais adiante também. Estão entendendo? Interessante isso. Olha a importância da terra para Deus. Olha a importância, né? Então essa é a primeira observação que eu quero fazer com vocês. Deixa eu caminhar só mais um pouquinho, tá, meus irmãos? Segunda observação com relação a esse ato criador de Deus no 3º dia. Perceba que Deus colocou ervas, relvas, plantas, árvores frutíferas com a capacidade de se reproduzirem. Não está aqui? Não está no texto? Olha aqui. Que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto da terra. Aí, continuando então, para ir para o versículo 12 e 13, 12 primeiro. E assim aconteceu, quando Deus deu essa ordem. Estou lendo a Bíblia, tá, gente? Eu estou lendo Gênesis capítulo 1, eu li o versículo 11 e 12, agora eu estou lendo o 13. E a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. O que a gente aprende aqui? Que Deus criou, está criado, ponto final, se fini, e ele não cria mais. Entenderam? Ele criou, ele falou para a terra assim, produza isso, e deu condições à terra dela, vamos dizer assim, continuar produzindo. Deu à terra a capacidade de reprodução dessas espécies aí, né, vegetais, que ele determinou que surgissem da terra. Moisés diz que Deus criou todas essas coisas, ervas, relva, plantas, com sementes ou sem sementes, com capacidade, tá? Elas são capazes de reproduzir. Então, o que Moisés está querendo dizer aqui? Que não havia necessidade de mais um ato criador de Deus. Aí você já deve estar lá no 6º dia falando assim, o homem também, né? O homem também. O homem que ele criou, e depois viu que ele não podia ficar sozinho, porque Deus queria povoar essa terra com a sua criação master, que são os humanos, o homem,
que vai ser, né? Vai ser a raça humana. Ele também deu condições de reprodução. Porque senão, Deus criou Adão, depois ele criou Eva, depois ele tinha que criar Sete, depois criar, Caim, depois tinha que criar Abel. Olha só, até chegar na Auxileia, até chegar em vocês. Não, ele deu capacidade de reprodução. As árvores que Deus criou, ele criou, não cria mais. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está dizendo assim, que elas deem semente. E elas, as árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Tá vendo? O que nós queremos dizer aqui? E é uma coisa que deixa a ciência desabutinada, sem saber e em busca de resposta, do tipo, como é que isso funciona? Esse é o grande alvo da ciência, descobrir como funciona a criação, a natureza, o cosmos. A ciência não pode tentar explicar coisa que ela não tem conhecimento, que foge ao alcance dela. Só os cientistas cristãos já convertidos é que conseguem alcançar isso aqui, tá? Os não cristãos, os céticos, os que se dizem ateus, não conseguem, querem explicar isso, né? E não conseguem. Por que a árvore, né, elas têm essa capacidade de reprodução? Ou seja, por que Deus não está criando mais? Não está criando mais. Ele fez isso, olha, não sei quantos anos atrás, né? Pela primeira vez, se nós formos pegar o calendário judaico, 5.784 anos, agora já me esqueci, tá? E ele fez isso e criou um mundo que é capaz de viver por si, sem ser autônomo, porque, obviamente, o mundo depende do poder de Deus, né? Não é que a árvore, assim, então a árvore se reproduz, não, se Deus não quiser que ela reproduza, ela não vai reproduzir, tá certo? Então ela depende de Deus, a terra, para produzir uma árvore depende de Deus, a árvore para se reproduzir depende de Deus, está tudo debaixo do poder de Deus para continuar, né, para funcionar, mas ele segue regras e princípios que são, inclusive, a base das pesquisas aí desses cientistas malucos aí, tá? A ciência, ela só existe, meus irmãos, porque o mundo funciona de acordo com regras estabelecidas por Deus, regras e princípios e normas que são oriundos de um Criador, do Todo-Poderoso, um Criador inteligente, um Criador sábio, e que tinha propósito, e que tinha um plano. Por isso que a ciência existe, ela quer descobrir, tá? Terceira observação que eu quero fazer, já caminhando para o final aqui, não é para o final, mas para parar. Terceira observação sobre a criação da vegetação é que Deus criou as plantas com capacidade de reproduzirem segundo a sua espécie. Veja que isso é dito 3 vezes aqui nos versículos 11, 12 e 13 também, tá? Olha só. Que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. Cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, segunda vez, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. 3 vezes é dito aqui, né, que Moisés escreve que recebeu essa revelação de Deus. 3 vezes ele diz que Deus deu capacidade de reprodução segundo a sua espécie. Vamos aqui no livro, para a gente ver o que o livro fala aqui. O livro diz assim: não há sugestão de algum tipo de evolução, mas eu vou esclarecer isso, se não hoje, semana que vem. Deus estava preparando a terra para ser habitada pelos seres humanos e animais, e as plantas ajudariam a prover o alimento para eles.
tudo que Deus criou e que agora ele disse para a terra produzir, ele criou visando o homem e os animais e visou que isso que a terra estava produzindo servisse de alimento, porque senão eles morreriam de fome. Tanto os homens, né, a raça humana, quanto a raça animal, não é isso? Então, olha só, o que isso significa? Isso significa que na criação, Deus estabeleceu a capacidade de reprodução e essa reprodução seria segundo a mesma espécie. Como é que é isso, Celeste? Tipo assim, a uva vai produzir uva, o tomate vai produzir tomate, tá vendo? A banana vai produzir banana, ó, a bananeira, né? Banana vai produzir, né? E quando eu falo uva, vai produzir uva, é a videira, né? Ela vai produzir uva, né? A macieira vai produzir maçã. A terra fez com que brotasse, tipo assim, vamos elucubrar aqui, fez com que brotasse a videira, né? E ela iria produzir segundo a sua espécie, o que? Uva. A oliveira, que ia produzir segundo a sua espécie, o que? Azeitona, para fazer o azeite, né? A macieira, a bananeira, né? E vai por aí afora. Todas essas ervas iriam produzir, essas árvores iriam produzir segundo a sua espécie. Se reproduz, mas segundo a sua própria espécie. Então, aí você pode falar assim, peraí, Celé, mas tem alguma coisa errada aí, sabe por causa de quê? Porque eu, por exemplo, conheço diversos tipos, só citar aqui, né, de laranja, né? Laranja pera, não é isso? Laranja Bahia, laranja seleta, minha mãe gostava muito, falava, tá vendo? Tá bom, mas isso não é exatamente evolução, isso é adaptação ao local, ao clima, tá? É isso que nós temos que entender, que há variação, mas a variação é dentro da mesma espécie. O Augusto Nicodemos, ele fala do tomate, né? Tem tomatinho pequenininho que eu amo de paixão, mas não posso, porque me dá zumbido, não me dá zumbido, aumenta o zumbido no ouvido, que eu já tenho há anos. E existe aquele tomate bonito, né? São diversos tipos de tomate. Deus criou um tipo. Deus falou para a terra, produza um tomateiro aí. Ela produziu um tomateiro. Só que a capacidade dessas coisas produzidas aí pela terra de se adaptar, tá? Dependendo do local onde ela estiver, do clima dela, um pé de tomate no Brasil, ela dá uma qualidade de tomate. Quer um exemplo? A maçã. A gente não fala maçã argentina. E tem gente que fala assim, não, eu gosto da maçã argentina. Eu não gosto da maçã brasileira ou portuguesa. Não é isso? A argentina é melhor. Tá, por quê? Por que ela é diferente? Por causa do clima onde a terra fez ela nascer, né? Aí você fala assim, peraí, mas você está falando, produz a terra. E as pessoas que plantam? Mas plantam em cima daquilo que foi criado. Então vamos lá. Vamos mais um pouquinho para a gente encerrar. Deus falou assim, produza a terra, né? Árvores frutíferas, tarará, erva, relva, não sei o que, parará, e verduras, legumes, né? Tá tudo incluído aqui, né? Obviamente que Moisés não definiu assim, não deu esses nomes, porque talvez nem tivesse esse nome aí na época de Moisés, mas legumes, verduras, né? Essas coisas todas. Aí você fala assim, mas espera aí, aí Deus criou, aí a terra fica produzindo, e o trabalho do homem, do fazendeiro? Sim, trabalho do fazendeiro. O que o fazendeiro faz? Ele pega a semente e vai na terra e joga a semente, e cuida, e a terra faz com que aquilo venha e produza aquilo que ele plantou. Ele não criou. O homem não cria.
tá? O homem não cria, mas ele pega o princípio de Deus aqui, produz a terra e faz a terra produzir, mas faz a terra produzir a partir da criação de Deus, quando Deus falou, produza frutas, produza verduras, produza legumes. Estão entendendo, gente? Fechamos bem isso aqui? Tá. Então, eu vou parar aqui, tá? Vocês entenderam por que existem diversos tipos? Deus criou um tipo, mas existem diversos tipos, né? Mas uma coisa vocês precisam entender para a gente fechar. Não há nada que o homem por si só tenha criado em cima dessa criação aqui do terceiro dia. Ah, não, mas no laboratório, não. No laboratório ele faz pegando do que existe. Ele pega um fruto, por exemplo, uma laranja, aí pega a semente da laranja, e aí ele como é que ele faz? Ele otimiza aquele fruto, aquela semente, para produzir uma laranja de uma melhor qualidade. Mas ele não tem poder de produzir uma laranja. Estão entendendo? Mais ou menos isso? Fechamos aqui? Então tá, paramos aqui. Ai, semana que vem a gente continua, gente. Desiste não. Não desista, tá bom? Eu vou gravar a oração, porque aí vocês podem dividir, tá bom? Vocês ouvem primeiro o vídeo, depois vocês ouvem a oração e acompanham a oração. Ok? Vamos lá para a nossa bênção. Deixa eu ver onde é que está a bênção aqui, Jesus. Eita, cadê a bênção? Sumiu. Estava aqui agorinha mesmo. Eu não sei ainda de cor a bênção que a gente tem utilizado. Eu não gravei ainda. Eu sou meio ruim para isso. E ela sumiu aqui da minha face. Então vamos repetir a bênção de Arão mesmo, tá? Eu tenho que achar, não sei onde é que ela foi parar. Não, esse aqui não, é? Não, isso aqui já está aqui há muito tempo. Não. Então, vamos repetir aqui a bênção de Arão, que essa está bem fresquinha na nossa cabeça, né? Números 6, versículos 24, 25 e 26, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser.